Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais um vídeo aqui no canal, como sempre trazendo para você as últimas notícias, novidades e informações de tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí tá repleto de assuntos importantes, vamos falar de Vasco e Goiás, vamos falar de STJD, né, aquela anulação da partida contra o Internacional, tem novidades aí em relação a isso também, e vamos falar sobre uma possível saída do argentino Germancano e a possível chegada de um meia destaque aí da Série B que pode estar vindo a vestir a camisa do Vasco nessa temporada de 2021. Então, já fica aqui um convite para você que é novo, você que é nova por aqui, que está conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez, para se inscrever aqui embaixo no canal, no botãozinho vermelho, e ativar também o sininho de notificações que fica logo ali ao lado para você sempre receber aí todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos são postados diariamente por aqui. Peço pra galera dar uma moral, deixar aquele like, deixar aquela curtida no vídeo, aquele joinha para ajudar no nosso crescimento e divulgação. E você que puder ajudar um pouquinho a mais, compartilhe o vídeo. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito compartilhar, clica ali, manda para um amigo, manda para um familiar, manda aí para quem você puder, porque como eu sempre gosto de dizer aqui, enfatizar, quanto mais vascaíno nós tivermos aqui nessa família no canal Mário Coelho Vasco, mais a gente vai ter força e vai ter voz dentro da nossa instituição. E não esqueçam também de seguir as nossas redes sociais aí, galera. Instagram, nosso Instagram tá crescendo bastante também, então corre lá. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, lá embaixo nos comentários fixado do vídeo de hoje. Fechado? Então vamos que vamos aqui começar o vídeo falando um pouco mais sobre essa partida, né, de quinta-feira, Vasco e Goiás, é o último jogo do Campeonato Brasileiro, e pode parecer um jogo despretensioso, né, lembrando que matematicamente o Vasco ainda não está rebaixado, né, o Vasco teria que ganhar ali a partida por 11, 12-0 e torcer para o Fluminense ganhar do Fortaleza. Probabilidade disso acontecer é 1 em 1 bilhão, ou seja, as chances são realmente muito pequenas. Tipo, sonha, a gente quer acreditar que pode acontecer, mas a verdade é que é praticamente impossível. Mas nós não podemos esquecer que ainda existe a questão do STJD, que ontem teve novidade. Ontem o STJD ali recebeu as situações lá da CBF, né, naquela partida entre Vasco e Internacional, as imagens, as conversas entre o árbitro e o árbitro de vídeo, e parece que o Vasco tem 2 dias para se pronunciar e buscar aquela anulação, né, daquele jogo. Como já falei diversas vezes, não gosto da ideia do Vasco ficar na primeira divisão através de uma virada de mesa, de um tapetão, mas ao mesmo tempo, pela situação do clube, financeira, política, administrativa, de gestão, eu fico muito preocupado com essa queda para a Série B, pela questão do Vasco deixar de lucrar praticamente 100 milhões de reais, que lucraria caso ficasse na primeira divisão. E esse jogo do Goiás pode sim ter um peso. O Vasco vencendo o Goiás chegaria aos 41 pontos e obviamente que essa partida contra o Inter, em caso de empate, por exemplo, o Vasco poderia ficar até na primeira divisão, né? Em caso de vitória contra o Inter, que era muito improvável, mas poderia acontecer caso não tivesse aquele lance que acabou não sendo, né, julgado pelo VAR. O Vasco poderia estar com 44 pontos e permanecer na primeira divisão. Então tem todas essas questões, tem todas essas vertentes, essas diretrizes, e como eu já falei diversas vezes, a CBF acabou abrindo um precedente para Vasco buscar a anulação do jogo, para o Inter não aceitar essa possível anulação, e isso tudo virar, né, uma grande bola de neve, uma grande salada de fruta, e no final das contas, uma negociação entre os clubes e a CBF pode vir a ter um campeonato brasileiro dessa temporada com 24 clubes, os 4 subindo da Série B e os 4 que cairiam, Botafogo, Coritiba, Goiás e Vasco, permanecendo na Série A aí. Mas enfim, é esperar. Minha posição já deixei clara aqui várias vezes, sou contra virada de mesa. Porém, como essa situação aí não foi um erro de juiz, não foi um erro de tecnologia, e sim um erro da CBF por não ter colocado a tecnologia para funcionar, eu realmente fico preocupado aí que isso aí pode acabar acontecendo mais e mais vezes, até mesmo com o próprio Vasco, e a gente ficar refém de uma entidade que, na minha opinião, erra muito, e erra muito principalmente contra o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então, jogo importante, não sabemos ainda se o Lucha vai colocar o time considerado titular, com Castan, Fernando Miguel, Pikachu, ou se ele vai testar a garotada da base, Lucão, Miranda, Caio Lopes e outros jogadores do Sub-20, ainda não deu pistas, a gente deve saber isso aí provavelmente ainda hoje ou mais tardar amanhã, e traz
para você aqui no canal. E em relação ao STJD, o Vasco tem até essa quinta-feira para se posicionar oficialmente e provavelmente cobrar, né, a anulação da partida contra o Internacional. E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a questão da reformulação, né, do elenco do Vasco. Como a gente vem falando aqui, caso realmente se concretize a queda do Vasco para a Série B, para a segunda divisão em 2021, o Vasco vai ter uma queda absurda do rendimento, né? Em vez de entrar 100 milhões, vai entrar ali 6, 10 milhões vindas aí dos direitos de televisão. O Vasco não terá condições, já não tinha condições de pagar salários em dia, que dirá com essa queda absurda aí, né, no dinheiro do clube. Não vai ter como pagar Castan, Pikachu, Fernando Miguel, Wesley e tantos outros que recebem salários maiores aí de 200 mil reais por mês. E a tendência seria o Vasco negociar pela saída amigável desses atletas. Porém, alguns deles podem não ter mercado no futebol brasileiro, então isso aí realmente fica complicado. Eu realmente espero que isso venha acontecer, independente se o Vasco vai ficar na Série A ou na Série B, que o Vasco se livre desses jogadores. E o meu medo é o Vasco perder outros atletas, como por exemplo o Germancano, né? Ontem, nosso amigo do canal Detetives Vascaínos apurou com o empresário do Cano que ele pode estar vindo ao Rio de Janeiro para negociar uma possível saída ou de repente até a permanência do Cano no Vasco, né? Já falamos aqui diversas vezes que o Cano é um jogador com mercado amplo, diversos clubes do Brasil e de fora do Brasil podem estar buscando a sua contratação e realmente uma disputa de Série B não é interessante para o argentino já no final da sua carreira, né? Lembrando que ele já tem ali quase os 34, 35 anos de idade e não será interessante disputar uma segunda divisão aí vestindo a camisa do Vasco. E em relação a reforços, o Vasco se movimenta, né? Ontem surgiu o nome do atacante Gustavo Coutinho, pertence ao Fortaleza, está atuando no Cabofriense, né? O Vasco ele poderia estar buscando a sua contratação juntamente também com o Botafogo, estaria interessado. Até o momento não houve nenhum tipo de proposta oficial ou sequer de uma sondagem oficial do clube, segundo o empresário do jogador. E é isso, cara, eu já falei ontem, não é o tipo de contratação que me agrada, porém um outro nome que pintou ontem à noite também, trazido pelo nosso amigo do Detetives Vascaíno, foi do meia Jean Carlos do Náutico. Esse sim, eu acho que é uma contratação interessante, um jogador que já vem se destacando há algumas temporadas, é um jogador habilidoso, muito veloz, que tem boa finalização e, como eu falei, é um jogador que se encaixaria nesse atual elenco do Vasco, independente, Série A ou Série B. Eu gosto muito, acho que diversos vascaínos, inclusive, já falaram sobre o jogador e o Vasco já fez uma sondagem oficial há mais ou menos 2 ou 3 semanas atrás. Então, ficar atento, né? Vamos ver como tudo isso vai se desenrolar. Última rodada do Brasileiro, possível virada de mesa. Caso contrário, o Vasco caindo para a segunda divisão, a debandada, né? A limpeza no elenco que nós iremos fazer. E, obviamente, né? O Vasco podendo montar de forma inteligente, capaz e, como eu venho falando aqui, é possível sim fazer um time de qualidade, um time que pode brigar, obviamente, ali pelas situações que o Vasco se encontra hoje, por uma ida longe numa Copa do Brasil. Caso ficarmos na Série B, um título de Série B seria obrigação, sem dúvida nenhuma. E caso ficar em Série A, temos que nos espelhar em outros clubes que fizeram grandes temporadas sem ter muito dinheiro para gastar, como por exemplo Atlético Paranaense, como já fez o Bahia no passado, como fez esse último ano aí o Santos, chegando em final de Libertadores. Então é possível, mas precisamos de pessoas sérias, capazes, que vão colocar aí as mangas pra fora e vão trabalhar de verdade na nossa instituição, beleza? Então ó, deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha, corre lá, aproveita, siga aí o nosso Instagram, aqui ó, descrição do vídeo, primeiro comentário é Mário Coelho Vasco, siga lá, Twitter, tem grupo de Telegram e tudo mais, fechado? Tamo junto, de vascaíno pra vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!